Olá Capricórnio, sejam todos muito bem-vindos no canal. Hoje vamos aqui tratar sobre as tendências energéticas, né, do signo de Capricórnio para esse final de ano, né, quarto e último trimestre do ano, que vale os meses de outubro, novembro e dezembro. Tô achando essa mês meio longe. Enfim, Capricórnio, esse mês de outubro ocorre um eclipse. Isso vai depender de como o eclipse atinge teu mapa, mas dependendo do setor de que pega, pode acelerar determinado assunto. Mas vocês devem prestar atenção nesse final de ano que tem muitos planetas retrógrados, né? Ao mesmo tempo. Alguns voltam ao normal conforme vai terminando o ano ali, outros seguem assim até janeiro de 2024, tá? Mercúrio volta a ficar retrógrado em dezembro, já para avisar, então se tiver algum assunto importante no final de ano para fazer, tente fazer um pouquinho antes do Mercúrio, tá? Porque principalmente quem gosta de comprar presente no final de ano para dar para os outros, fazer amigo secreto, festas, coisas, tem algumas coisas que seria interessante você adiantar para evitar dor de cabeça, né? Mas no geral, gente, pode ser que para alguns, como há muitos planetas retrógrados, faz com que a gente fique muito pensativo às vezes, faça mergulhos dentro do nosso próprio interior. Então ocorre que alguns podem se sentir um pouco para baixo, de repente pode até dar aquela impressão, nossa, acho que eu tô com depressão, tô meio depressivo, tô meio para baixo, né? Mas é natural, é por causa dos planetas retrógrados, eles nos fazem pensar mais, eles nos fazem mergulhar dentro de nós mesmos. É um bom momento para meditar, tá? Para esperar, digamos assim, através da meditação encontrar respostas, tá bom? Pode ocorrer também de alguns assuntos ficarem um pouco mais assim lentos por acontecer, tá? Não adianta ter pressa. Planetas retrógrados, eles costumam dar uma freadinha mesmo nos nossos projetos, nossos planos, ou nossa rotina assim, natural, sabe? É um final de ano para a gente mais tentar levar um final de ano mais leve, fazendo revisões internas, mas sim terminar o ano de forma mais leve, tentar se estressar menos, tá bom, Capricórnio? E mais uma dica aí. Gente, esse ano é um ano de Erninho, né? Então, o ano de Erninho pode ocorrer assim, muito assim, aquelas questões de ou um calor excessivo, aquelas chega ao ponto de ficar uma seca absurda, como também pode dar umas questões climáticas muito exacerbadas, tá? Para dizendo assim. Esse ano é regido pela Lua. Então, o recado que eu venho dando aqui é: aqueles que moram perto de água, tomem um pouquinho de cuidado, tá bom? Porque as águas, né, elas ficam mais, digamos assim, vivas, né, ativas, digamos assim, nessa fase que a luz está regendo, né? E o Brasil fez aniversário em setembro, trocou de número, agora entra o número 5, que é um número muito bom, tá? Só que uma das características desse número é fazer que as coisas fiquem de forma assim, digamos assim, inconstantes. Então, de repente, está seguindo de um jeito e de repente muda. Então, somatizando o 5 com a Lua, nessa regência aí, pode ser que as águas fiquem muito imprevisíveis, tá? E elas assumem um comportamento inesperado. Então, você que mora perto de rios, assim, perto de águas em geral, seria interessante vocês observarem um pouquinho como anda as questões da água, tá? Isso não é para todo mundo, não é para entrar em pânico, tá, gente? É só um recadinho para tipo, isolado, assim, para poucas pessoas. Quem mora perto de água, tomar um pouquinho mais de cuidado, tá bom? E também a questão do temporal, muita chuva, assim, essas questões, porque também envolve água, e daí pode, né, fazer as águas subirem, vamos falar, vamos explicar assim. Mas não é para todo mundo, tá, Capricórnio? É só um recado específico mesmo. É isolado os casos. Vamos começar, porque eu já demorei demais, né? Mas aqui é tanto recado que a gente tem que explicar. Isso quando eu esqueço. A maioria das vezes eu esqueço tudo que eu vim dar de dica aqui. Enfim, pensamento positivo, Capricórnio, vamos lá? Que barulho é esse? Achei que era um gato, acho que é criança na rua.
Muita carta, hein? Vamos ver. Veio duas. Vou considerar, gente. Na verdade, desse baralho, eu costumo tirar só uma carta por casa, tá? Não é necessário tirar mais de uma. Mas como quis vir duas, até engraçado, acho que foi o único signo que veio duas cartas como central do jogo. Vamos dar mais uma baralhadinha aqui. Senti, gente, que o baralho de vocês deu uma leve magnetizada, por isso que ele dá uma segurada quando eu vou embaralhar, tá bom? Ó, viu como daí ele salta diferente? Às vezes eu puxo uma carta, vem o maço inteiro, é normal isso. Ó, magnetizou. Aí quando você puxa uma, vem todas. Vamos esticar aqui pra gente conseguir tirar manualmente. E quando ele faz assim, é melhor fazer manualmente. Deixa eu esticar aqui, né? Pessoa amada, pra quem tem, né? Espiritual Capricórnio. Carreira. Engraçado aqui é como se eu sentisse mais de uma energia na carreira. Como se fosse meio que duas cartas, deu uma pulada e daí... Vamos lá. Carreira. Profissional. É você mesmo. Amizades, né? Amizades, é essa aqui mesmo. Para a maioria dos signos, viu, Capricórnio, veio um recado extra nos assuntos de amizade. Muita gente saiu assim, tipo, ou amizade falsa, ou amizade interesseira, ou assim, tipo, não era amizade, era pessoa que convivia assim, mas não é de confiança, era gente assim mal intencionada, tá? Aqui fala que vocês entraram em novos caminhos, novos rumos na vida. Alguma novidade ocorreu ou nesse trimestre tende a ocorrer, coisa nova, tá? Parece aqui que a espiritualidade volta e meia está presente na vida de vocês. Me veio forte aqui, tá, gente? Eu vou ter que falar. Alguns, de repente, precisam até fazer alguma cura emocional aqui, ó. Pode ser, para alguns, pode ser que vocês comecem nesse último trimestre do ano uma necessidade de fazer alguma viagem espiritual, digamos assim. Quando eu falo viagem espiritual, não tá falando muito naquele sentido de sair de casa, fazer um mochilão no mato, não é isso, sabe? A viagem espiritual é quando você começa a aprender algo novo. Você começa a colocar em execução na tua vida. E isso faz com que você tenha uma viagem, na verdade, interna, sabe? Um despertar. Isso ajuda, na verdade. Vamos ver aqui um recado extra para vocês. Alguns de vocês vão ter que começar a testar coisas. Possibilidades, pessoas. Testar, provavelmente, situações, coisas, para ver se vocês têm algum tipo de crescimento ou destaque. Caminhos abertos para isso, para você começar a testar coisas. Ó, fundo do baralho mostrando até uma vitória aqui, ó. Tendência a vir novidades nos caminhos de vocês, mas alguns de vocês estão esperando algum assunto, algum resultado, né? De repente alguém fez alguma prova, ou está tentando fazer vestibular, entrar na faculdade, Enem. Tem alguma coisa que fala sobre estudo, né? Ou tem que se aplicar e estudar, né, para tentar, ou
já tá esperando o resultado aqui, nesse quarto trimestre. Tem uma situação aqui sim, mas olha, como eu falando, ó, é para começar, tá querendo algo novo? Aqui mostra que vocês vão focar em coisas novas, né? Novos caminhos, novos rumos na vida. Né? É uma nova experiência, falo muito aqui como se fosse uma nova fase da vida para alguns, sabe? Novidades ocorrendo, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Uma fase nova realmente. Talvez é uma fase tão nova que você nunca tinha vivido isso antes, sabe? Para alguns é isso. O fato é, comecem a testar. Estou pensando em fazer tal coisa. Comece a testar antes, analisar, né? Se vai, se é bom, né? Principalmente coisas que vai te levar a algum crescimento profissional, ou algum crescimento na sociedade, algum destaque, ou trazer alguma segurança ou estabilidade. Enfim, primeiro você testa antes se é bom, se é seguro, se vale a pena, tá? Para você, digamos assim, realmente se enfiar e mergulhar nisso, tá bom? Para você ter esse crescimento, esse destaque aqui que você quer. Os caminhos estão abertos, inclusive, ó, tendência, como eu falei, ó, vem grandes novidades, coisas boas, muitas coisas que mexem com o funcionário de vocês. E aqui na primeira carta do fundo do baralho fala sobre uma vitória que vocês tendem a ter, Capricórnio. Tá bom? Deixa eu pegar essas 3 cartas, passar para lá. O fato é que, sim, faça as coisinhas com o pé no chão, sabe? Sem tanta pressa, mas tenha os pezinhos no chão. Porque, como eu falei, muitos planetas retrógrados no final do ano, é interessante que sejamos prudentes também, né? Então, não ter tanta pressa, focar mais na qualidade do que na ansiedade, digamos assim. Vamos pegar aqui uma mensagem extra para vocês. Aqui, ó, essas caíram para baixo, mas essa caiu virada para cima dentro do baralho. Então vamos tirar essa que virou para cima. Que aqui eu já vi que veio muita carta, ó. Vamos lá, Capricórnio do céu. Tá de pé? Tá de pé. Aqui. Já virou. Deixa eu abrir aqui. Tá dando um reflexo das cartas bem certinho aqui nos meus olhos. Eu não consigo enxergar as cartas. Vamos ver aqui, Capricórnio. Nossa, muita carta. Eu já tava esperando que acontecesse isso. Aconteceu que nem a primeira parte do baralho. Deu uma magnetizada. Aí as cartas começam a sair em grupo. Ou não saem nunca, ou quando saem muitas. É um padrão que eu percebo, às vezes, em alguns signos, né? E não é todo mês que ocorre, tá, gente? Às vezes tem mês que ó, a energia da pessoa tá magnetizando muito e tem meses que não, que é tranquilo, flui. Beleza o baralho aqui. Já vi que assuntos de dinheiro esse mês vão, digamos assim, são meio que, esse mês não, esse trimestre, né, serão meio que um destaque na vida de vocês. Vamos ver aqui os projetos. Ó, tá saindo, viu? Sempre de 2 cartas no mínimo para mais. Opa! Peraí que já virou. Saúde, né? Vamos ver aqui. Parceiros para quem tem um ser amado na vida, né? Espiritualidade. Eu vi que você queria sair. Profissional. Nossa, gente, tá um vento lá fora. Eu acho que não sei se tá captando aqui no microfone. Mas é um vento. E amizades, né? Pessoas que vocês convivem. Tem um padrãozinho ali nas amizades, já percebi. Vamos lá, deixa eu puxar pra cá.
Então, Capricórnio, como eu falei aqui, muitos de vocês vão querer focar no novo, novos rumos, novos caminhos para muitos aqui. Com grande possibilidade, como eu falei, caminhos abertos para coisa boa, mas tem que ir com cuidado, ir testando passo a passo, não pode ter pressa. Aqui, assim, tipo, é mais prezar pela qualidade, realmente, dessa, tipo, vida nova que vocês querem, preza pela qualidade, realmente, no teu caso. Aqui, ó, energia principal do trimestre, né? Aqui fala que alguns de vocês concluem alguma situação na vida, tá? Aqui fala que a fertilidade para alguns está em alta. É uma fase que ou vocês conseguem, digamos assim, finalizar alguma coisa que vocês estavam fazendo, concluir uma missão, uma tarefa, alguma coisa que vocês estão correndo atrás, ela, sabe, chega ao fim, se finaliza de forma positiva, mas é uma fase onde vocês vão se sentir mais aquela necessidade de se recolher, ficar mais quieto no canto de vocês. Aqui fala muito sobre o Capricórnio não estar nem muito conversando esse final de ano, né? Parece mais que vocês estão quietos, mas, olha, presta atenção. Nessa quietude que muitos vão preferir ficar mais quietos ou em casa, ou não tanto interagindo com as pessoas, perceba se não vem algumas intuições, alguns insights que vocês venham a ter, sabe? Alguma coisa que vem, sabe? Antes não tinha percebido, mas agora fez sentido. Ou assim, alguma solução que vocês queriam e de repente não vinha a resposta, aí nessa quietude vem, a espiritualidade te manda. Entendeu? Então prestar atenção na quietude, se não vem através da meditação, para alguns que resolverem fazer, né? Se não vem as respostas, porque a tendência tem de vir. É uma fase onde assim, concluiu, aqui fala sobre concluir uma fase, né? Por isso que miram no novo. Para muitos aqui tem a ver com alguma coisa de maternidade também, aqui falado, ó, porta fertilidade alta, então pode ser que alguns tenham como risco aí, digamos assim, de ter filhos, se vocês ainda podem ter filhos, tem esse risco. Para outros pode ser já que nasce ou já nasceu alguém, que já está naquele período assim, de vivenciar a maternidade em si, né? Mas assim, é um período assim, mais de reclusão. Realmente ficar mais quieto na de vocês, algo se conclui, e aí vocês ficam assim mais quieto no canto de vocês, tá? Também pede que vocês reorganizem a vida de vocês como um todo nesse final de ano, tá? Aqui fala muito sobre vocês terem, vai ter, independentemente de vocês ser homem ou mulher, vai ter mais responsabilidade para vocês esse final de ano. De alguma forma, pede que vocês sejam mais compromissados com aquilo que for fazer, que vocês sejam mais organizados, disciplinados. Pede muita responsabilidade aqui, sabe? Se comprometeu com determinada coisa? Cumpra, sabe? Faça a tua parte, sabe? Mas assim, para muitos fala sobre aqui uma fase que se conclui e outra que começa do zero. Se inicia uma nova fase na vida de vocês. Legal isso, né, Capricórnio? Pode ser que por isso que está pedindo que vocês sejam mais organizados e disciplinados, porque é uma nova fase que vocês vão começar a construir agora na vida de vocês, tá bom? Em relação à mente, à cabeça de vocês, como vai estar funcionando, né? Aqui pede que, assim, que vocês tentem ser um pouquinho mais, assim, leves com a própria cabeça, né? Alguns vão começar a ter algumas inspirações, algumas ideias, começar a traçar alguns planos, tá bom? Mas aqui pede que vocês, assim, foquem num pensamento positivo para atrair essas coisas boas novas aí que muitos querem, mas ao mesmo tempo tentem levar os pensamentos de forma mais leve, porque às vezes Capricórnio tem uma certa rigidez ou uma dureza, tanto nos pensamentos quanto nas atitudes. E aqui está pedindo que esse final de ano vocês tentem levar as coisas assim mais leves, tá? Mais leves. Aqui então pensamentos mais leves, mais tranquilos, né? Para você conseguir ter inspirações melhores, para ter novas ideias melhores, tá bom? Então, evitar o estresse aqui, sabe? Não adianta ter pressa, como eu falei, é aquela história. Então, aqui mostra também que, de repente, os teus pensamentos, se você conseguir cultivar eles assim positivos, saudáveis, você tende a atrair, digamos assim, coisas boas através dos bons pensamentos nesse final de ano, ok? Mas tentar levar assim, deixar a mente de forma mais leve, mais tranquila, não se estressar tanto esse final de ano, tá bom? Os planos, né? Aqui fala que os planos, às vezes, quando vocês começam a pensar muito nessas coisas, às vezes dá uma ansiedade,
que aqui fala sobre um emocional que às vezes fica nos altos e baixos, tem uma ansiedade. Alguns têm aqui preocupação com alguns probleminhas que tem que resolver. Para alguns é uma preocupação em relação ao tipo dinheiro, problemas financeiros. Para outros é assim uma preocupação em relação assim, como eu vou colocar esse projeto em prática? Como que eu vou dar início a essa nova fase da minha vida, né? Que aqui fala muito sobre como muitos aqui estão focando numa nova fase da vida, tem que começar a construir coisas do zero para alguns, sabe? Então aqui fala muito sobre aquela preocupação, aquela ansiedade, né? Como eu vou fazer, nossa, né? Mas aqui fala sobre vocês, está na hora de começar devagarinho, com aquilo que você tem no momento, daquilo que está no teu poder, das tuas mãos nesse momento, né? É hora de preparar a terra, plantar, regar, cultivar, cuidar desses novos projetos, tá bom? Então, assim, a tendência é vocês conseguirem resolver os problemas. Por mais que de repente, tipo, vocês fiquem durante um tempo ali com muita ansiedade, nervosismo, aquela emocional com altos e baixos, uma hora tá bem, uma hora tipo, cai, né? Dá aquela baixada assim no ânimo. Pode acontecer muito desses altos e baixos emocionais, tá? Principalmente por preocupações, como eu falei. Então, por isso que eu peço que vocês levem os pensamentos de forma um pouco mais leve. Faz aquilo que está no teu alcance, em fazer a tua parte, em cuidar de forma responsável e organizada a respeito das tuas responsabilidades e teus projetos. Aos poucos você vai conseguindo ver que os problemas que você tinha vão se dissipando, eles vão sendo resolvidos por vocês mesmos, tá bom, Capricórnio? Então aqui mostra que os caminhos tendem, assim, tipo, por mais que esteja muito sombrio, nebuloso, ou você não consegue ver clareza o que tem que fazer, ou está muito preocupado ou preocupada, né, qual será o futuro, a coisa tende a melhorar com o tempo, tá? Vários caminhos vão se abrindo. Aqui mostra vocês superando os probleminhas e colocando algum projeto novo aí, que vocês vão começar a ter as ideias, já vai começar, digamos assim, querer colocar em prática aí, no final do ano. Ou pelo menos uma bela de um planejamento já tem que ter até o final do ano aí. De repente você queira botar em prática somente no começo do ano que vem, né? Porque eles logo vão trocar de ano. Mas aqui pede que você, sim, comece novos planejamentos e vai devagarinho, vai fazendo o que dá ao teu alcance, tá bom? Ah, os cachorros da vizinha, como sempre. Acho que agora calaram a boca. Meu Deus. Gente, todos esses cachorros gritando são os cachorros da vizinha. Mas enfim. Continuando aqui. Aqui a gente vê a questão de vícios, né? Para alguns é vícios. Para outros é uma questão assim de muita obsessão com algum determinado assunto. Para outros, de repente não é você que está doente, não é você que tem, digamos assim, vício, mas você lida com pessoas assim, né? Às vezes não é você, mas você lida com gente assim perto de você. O fato é, qualquer coisa aqui que seja demais, que ultrapasse o limite do saudável, te traz desgastes, tá? Mesmo que não seja você o doente, vamos supor assim, a pessoa ali que tem o probleminha, mas o probleminha, por exemplo, de uma pessoa que está perto, você pode ter desgastar, digamos assim. Aqui também pode ter desgastes por questão de cobrança por ciúmes, tá? Para algumas pessoas em específico, cuidado com a sexualidade que muito, assim, que pode ultrapassar certos limites do saudável, né? Alguns aí tem que se cuidar em relação, por exemplo, não é para todo mundo, gente, isso aqui é coisa isolada, tá? Mas, por exemplo, sai por aí, usa camisinha, tá? Porque aqui também tem umas questões assim ligadas à sexualidade que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui mostra assim, alguns de vocês se desgastaram ou tentam se desgastar por causa de saúde. Às vezes não é de vocês, mas é alguém perto de vocês. Às vezes não é questão de saúde, como eu falei, pode ser um vício, algum comportamento obsessivo ou que ultrapassa limites, mas que traz muito desgaste aqui. Diz que essa fase, nesse final de ano, tende a finalizar e vocês entrar numa nova fase. Mas vocês têm que saber lidar com essa energia, tá? Porque senão você pode se sentir, tipo, sugado, muito cansado mesmo, tá, gente? Para alguns, essas ordens aqui, por exemplo, de vício, pode estar ligada até a uma questão espiritual, tá? Independentemente, assim, tipo, se for você ou alguém perto de você. O espiritual dessa pessoa, de repente, não tá muito bom também, tá bom? Mas aqui mostra certo, assim, um certo desgaste. Então aqui a gente vê estresse, desgaste em geral, a cabeça às vezes fica muito agitada. Então
é conseguir, tipo assim, finalizar esses problemas ou esses pensamentos para vocês conseguirem ter uma vida mais leve, tá bom? É nesse sentido. No espiritual, está muito bom, Capricórnio, para quem vai começar a fazer, tipo assim, novos cursos, começar uma nova religião, uma nova espiritualidade. Alguns, de repente, começaram a aprender alguma coisa nova em relação à espiritualidade, uma terapia holística e colocam em prática na própria vida. Outros, de repente, começam até a trabalhar com isso. Assim, está muito positiva, que mostra que vocês estão com uma sensibilidade espiritual legal, mostra que vocês parecem que, trabalhando mais a espiritualidade de vocês, vocês entram numa nova fase. De repente, assim, é bem novidade para vocês nunca tinham vivido isso antes, mas mostra aqui vocês começando algo novo, uma fase nova e já colocando em ação, tá? Então aqui mostra até uma certa pressa para quem vai lidar mais com espiritualidade. Mas aqui a gente vê muito legal a parte espiritual da coisa, né? Seja curso que esteja fazendo, seja alguma coisa que já está colocando em prática na própria vida, né? Uma terapia, né? Qualquer coisa. Tá muito legal nesse sentido, tá bom? A saúde aqui, que eu vi que a energia estava meio pesada, densa, não estava muito legal. Mas, como eu falei, às vezes não é vocês, é alguém perto de vocês, mas te desgasta. E aí que mostra que, de repente, se você faz um curso ou já fez e começa a colocar em prática na tua própria vida, você vai ver como ajuda a dar uma melhorada e finalizar essa fase aqui de desgastes, tá? Nas amizades, Capricórnio, mostra que é uma renovação de caminhos, né? Então, fala muito o tempo todo no jogo aqui de vocês sobre novos caminhos, né? Novo rumo na vida, novos planos, novos projetos, né? E aqui na questão das amizades, pessoas que vocês convivem, realmente também haverá novas pessoas que vocês passam a conviver. Então aqui mostra que tá com uma tendência a vocês conhecer novas pessoas ou começar a frequentar outros lugares que vocês não costumavam antes, mas agora, né? É uma nova vida, são novos ambientes. Às vezes aqui mostra que vocês têm muita preocupação em relação a isso, né? Seja com pessoas ou ambientes que frequentam, aqui mostra uma certa preocupação, uma certa angústia, né? Em relação a isso. Principalmente se dá para confiar ou não dá para confiar, né? Aqui pede que você tenta dar uma equilibrada, tá? Seja nas amizades antigas ou nas novas que você vier a conhecer, começa assim, digamos assim, os novos ambientes que vocês têm que frequentar agora nesse novo rumo da vida. Aqui fala sobre você tentar equilibrar as coisas, tá? Às vezes tem muita preocupação, medos e receios aqui de Capricórnio, mas é para vocês tentarem equilibrar. Novos rumos, novos caminhos, novas pessoas entrando na tua vida, e aí não tenha tanto medo, tá? Pode seguir a vida tranquilamente. Essas fases desgastadas da tua vida, eu sei que teve algumas coisas que alguns aqui viveram desgastou bastante, né? Por isso que gera essa preocupação. Mas aqui fala para você tentar levar equilibradamente os assuntos, que as coisas, assim, podem estar, tipo, ruins ali no momento, ou às vezes não é que tá ruim, mas vocês estão angustiados. Vai passar, entendeu? Mais para frente, conforme passam as semanas, os meses, as coisas vão se equilibrando. Já que nós estamos falando ali da questão que eu vi que o financeiro para alguns é uma grande preocupação, né? No conjunto da obra aqui. O dinheiro mostra que muitos de vocês vão estar muito pensativos, preocupados em relação ao dinheiro. Seja porque de repente alguns aqui têm, digamos assim, contas a pagar, né? Ficam um pouco preocupados como é que eu vou fazer, o que eu faço da minha vida. Para outros, é sobre uma melhora, queria uma melhora, né? E aí fica aquela preocupação, aquela martelação de cabeça. Como é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para fazer isso aqui dar certo? Muito questionamento, assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer, sabe? Então, assim, como eu falei, meditar aqui, ó, viu a confirmação, ó. Meditação para vocês esse final de ano vai ajudar vocês tanto a se acalmar, tanto a equilibrar as energias que foram desgastadas anteriormente, vocês se darem uma reequilibrada, restaurar vocês e a própria saúde das coisas que desgastaram vocês, quanto vocês conseguirem, digamos, encontrar as soluções que vocês precisam ter na vida, sabe? Então aqui a gente vê vocês com uma tendência a ficar muito pensativo em relação aos assuntos de ordem financeira, que aqui eu vejo ter uma certa preocupação com isso, tá? E ansiedade, porque a gente vê assim, vocês muito pensativos, né? O que fazer, qual é a solução para esses meus problemas aqui de ordem financeira. E aqui mostra vocês com muita ansiedade, assim, encontrar uma solução. Provavelmente muitos vão encontrar aqui, ó.
E aí já colocar em prática com muita aceleração, sabe? Aqui eu tenho uma ansiedade em encontrar logo a solução e já colocar em prática, sabe? Correr com isso. Por quê? Porque aqui mostra que alguns de vocês têm uma certa frustração no setor financeiro, parece que a coisa não anda do jeito que vocês imaginavam. Não é que esteja tão ruim assim, mas não é exatamente o que esperavam, digamos assim. Aqui fala que está na hora, Capricórnio, de vocês pensar em vocês mesmos nesse final de ano em relação aos bens e dinheiro que vocês têm. Bem, gente, continuando aqui. Tive que dar um tempo, porque tem umas crianças gritando pra cá, aí os cachorros da outra vizinha ficam desesperados, né, se invocando com as crianças pra lá. Então, ó, não sei se tá pegando o microfone, mas a criança tá dele gritar lá, deve estar brincando, né, enfim. Mas, enfim. Como eu ia falando, Capricórnio, tá na hora de vocês pensar mais em vocês mesmos. É o momento de se resguardar, como eu falei. E também guardar dinheiro. Para quem puder guardar dinheiro nessa fase, é bom guardar dinheiro. De repente vocês precisem para usar em algum projeto mais para frente, tá bom? E principalmente para quem está preocupado aqui, ó, tem muita preocupação aqui nessa mesa com o futuro, com o presente e com o futuro, né? Em questão de, meu Deus, será que vou dar conta? Meu Deus, será que esses problemas vão se estender? Ou, meu Deus, sabe como é que vai ser o futuro? Será que vai faltar alguma coisa? Para alguns tem essa preocupação, gente. Principalmente para quem entra num novo rumo, numa nova fase. Alguns, como eu falei, tem preocupação e medo, receio se vai faltar dinheiro, tá? E eu digo que, cara, se vocês se organizarem como pede aqui, ó, vai seguindo do jeito que dá, as coisas vão fluir mais para frente, sabe? Por mais que pareça até um pouco esquisito agora, ou muito preocupante agora, as coisas tendem a fluir mais para frente. Mas precisa que vocês se organizem, né? Como eu falei. Então aqui mostra muita preocupação com presente e futuro, angústia, né? E aqui fala muito sobre vocês pensarem mais em vocês mesmos, pensarem mais nos bem-estar de vocês mesmos, dinheiro, essas coisas. Que se vocês puderem guardar, agora nesse momento também é importante, porque muito provavelmente vocês vão precisar para alguma coisa mais à frente, tá? Então aqui fala que alguma transformação, alguma coisa ocorre na vida de vocês. Tem a ver para alguns sobre dinheiro, para alguns pode ser um contrato, algum projeto, enfim. Esse dinheiro que você organiza, administra melhor hoje, né, vai ser empregado, investido, usado mais para frente. Então, é por isso que muitos aqui têm muito pensamento aqui em encontrar uma solução a respeito do financeiro e com ansiedade, né, para fazer logo essas coisas darem certo. Mas é um momento de vocês, digamos assim, se preservarem e preservarem os bens de vocês, porque vai, digamos assim, precisar para alguma coisa mais à frente, entendeu? Algum investimento, algum projeto, alguma coisa. Na ordem ali do profissional, mostra que alguns aqui não estão felizes no profissional, né? Então a gente vê pessoas de Capricórnio no final do ano, assim, que não estão muito felizes com o profissional, ou não estão muito felizes com algum resultado, ou precisa que vocês mudem de estratégia, façam uma renovação dentro desse profissional, tá bom? Mas alguns de vocês não sabem como fazer. Até, tipo, sabe o que precisa fazer, porque senão a coisa não anda, né? Mas estão determinados, na verdade, a fazer essa melhoria, essa mudança, que a coisa melhore, se transforme para melhor, né? Obter conquistas. Mas o pontapé inicial tá difícil, sabe? Parece assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tô com vontade de melhorar, eu tenho determinação para fazer essa coisa dar certo, mas eu não sei como dar o primeiro passo inicial, ou eu não sei o que colocar em prática, sabe? Então aqui pede que vocês mudem de estratégia, se afastem um pouco de repente da situação para vocês conseguirem enxergar melhor, sabe? O que vocês precisam, digamos assim, ver que você não estava vendo e trocar de estratégia para melhorar esse profissional aqui, porque para alguns pode indicar assim que vocês têm muitos concorrentes, o qual anda ficando no prejuízo, assim, de alguma forma, digamos assim, muita concorrência. Para outros não é exatamente isso, para outros é uma questão que vocês precisam, digamos assim, começar algo novo do zero, mas não sabem dar o primeiro passo. Então as coisas parecem tudo trancada nesse final de ano, mas vocês têm coragem e determinação para melhorar, tá bom? É só uma questão, sabe, de começar a enxergar as coisas sobre outro ângulo e não focar na negatividade, tá bom? Que as coisas se transformam. E digamos assim, mas era uma coisa que eu já estava tentando, não dá certo, não dá certo. É porque estava tentando do jeito errado, tá? Tem coisa que se não tá dando certo é porque ou você tá no caminho errado,
ou você está fazendo do jeito errado, e por isso que tem que dar aquela afastada para enxergar melhor aquilo que você não está vendo, para poder trocar de estratégia, tá bom? Então, quem já está no emprego, tá? Tem que fazer a mesma coisa. Se quer uma promoção, mudança de cargo, troca de setor, vocês vão ter que fazer isso que eu tô falando, sobre ver as coisas, aquilo que você não está vendo, para fazer essa mudança que vocês querem, para melhor. Para aqueles que buscam emprego, acho que a coisa está trancada, não está fluindo, é exatamente mudar de estratégia para disputar as vagas. Porque aqui fala muito sobre concorrência, né? Uma concorrência forte, tanto para aqueles que buscam trabalho, para aqueles que trabalham por conta própria, tá? E aí, por isso que tem que se cuidar, digamos assim, naqueles quesitos assim, ser estratégico, melhorar a tua estratégia, senão os outros sempre vão passar na frente, entendeu? Mas assim, vocês têm energia, têm coragem para fazer as coisas legais, só precisam mudar a estratégia. Questões de assunto familiar ou casa, aqui mostra que alguma coisa desandou, tá? Alguma coisa não deu certo aqui, ou para alguns pode ter havido alguma briga, alguma coisa aqui, que mostra que a coisa desandou. Então, por exemplo, pode ser que vocês moravam com alguma pessoa, a pessoa ficou brava e foi embora, ou de repente você foi embora de casa, ou a pessoa foi embora de casa, ou digamos assim, por exemplo, aqui também pode acontecer, digamos assim, alguma coisa desmoronou, né? Casa que sofreu algum abalo por causa de temporal, né? Teve prejuízos e agora tem que ser reconstruída, enfim. Apesar de ter passado por uma fase bem sombria aqui, o difícil, seja na estrutura da casa, ou seja no convívio das pessoas, que a coisa desandou, aqui fala que vai melhorar, tá? Então tem essa primeira fase aqui meia sombria, meia dificultosa, mas depois as coisas melhoram aqui e se desenvolvem. Então aqui a gente até vê dentro desse lar há uma tendência a ter gravidez, tá? Ou se não é vocês mesmo, pode ser alguém perto de vocês que está com como eu falei, tem infertilidade nessa mesa. Uma tendência à gravidez, uma tendência que a gravidez já está até mais avançada para alguns, para outros já houve um nascimento, então já tem integrante novo na família. E o fato é que esse projeto em familiar, digamos assim, tanto de engravidar ou de aumentar a família, ou para quem já aumentou, traz muita felicidade, muita realização, tá? Tem uma certa dificuldade que vocês precisam reorganizar aqui, ó, as coisas do lar, porque senão a coisa desanda, não dá certo. Mas vocês, né, desenvolvendo aqui melhor as coisas, você traz muita felicidade. Então, assim, pode no primeiro momento passar por uma situação que não é tão legal, digamos assim, pode ter brigas dentro do lar, essas coisas, né, como eu falei, mas depois as coisas melhoram, tá bom? Principalmente de ordem assim, tipo, familiar mesmo, crescimento, expansão do familiar, ou dedicação mais à família e fazer desenvolver esse lado. No amor, gente, só falta isso, pelo que eu tô vendo aqui. Vocês, aparece aqui que alguns de vocês querem justiça na própria vida amorosa, né? Não tá muito feliz do jeito que tá. Então, assim, preferem que as coisas voltem ao equilíbrio. Então, aqui a gente vê pessoas de Capricórnio se afastando do ser amado. Para aqueles que têm um ser amado, se afasta. Para analisar, observar e avaliar melhor essa relação. Porque alguns precisam, alguns aqui podem de repente ter dado algum tipo de afastamento ou divórcio e hoje avalia, por exemplo, como, digamos assim, recuperar a relação ou como reconstruir a relação. Então tem um casal que, por exemplo, que separou, divorciou, se afastou, pode de repente a pessoa de Capricórnio começar a analisar como é que faz para voltar, para começar do zero a reconstruir, se reconciliar com a pessoa. Mas aqui tem muita sim a questão da avaliando, né, o que é bom, o que é ruim e como faz, né, para recuperar a coisa. Para as pessoas solteiras, vocês têm que começar a analisar assim, o que não deu certo na vida de vocês e o que vocês precisam fazer de novo aqui, né, de novidade na vida de vocês. Uma outra postura, por exemplo, reequilibrar a razão e a emoção, mas uma nova postura diante desse setor do amor, se vocês quiserem começar a construir a vida amorosa de vocês de uma forma melhor, mais sadia, que agora a coisa dê certo, digamos assim. Então tem essa situação, Capricórnio. Esse final do ano, muito de vocês nesse setor amoroso vai passar por uma análise mesmo, avaliar mesmo como melhorar o setor amoroso, tá bom? Seja o solteiro ou seja quem está em relacionamento, vai querer sim analisar para melhorar esse setor.
Para aqueles que têm uma pessoa amada, aqui mostra que a pessoa assim está muito feliz, realizado, tá? É como se sentisse amado nessa relação. Sente que assim, parece que as coisas vão bem na relação. Então assim, se na tua visão a coisa não vai muito bem e você quer melhorar, na visão dessa pessoa tá tudo de boa. Essa pessoa ela tá bem, essa pessoa assim, na visão dessa pessoa tá tudo certo. Sente que, né, essa questão do amor tá bem, tá resolvido, mas essa pessoa às vezes tem um comportamento muito assim na defensiva, né? Então, dependendo de como você aborda essa pessoa se defende de você. Entra num escudo de proteção, né? Então, essa pessoa tá muito bem, assim, tal, mas qualquer coisinha já, dependendo do que você fala, essa pessoa já vem com 7 pau na mão, assim, tipo, pra atacar em você, mas naquela coisa de vou me defender. Então, assim, essa pessoa, de repente, tá nessa postura tão defensiva que ela não percebe que, de repente, essa postura faz desencadear, digamos assim, brigas gratuitamente. Às vezes você, de repente, quer uma reconciliação, tenta se aproximar da pessoa para conversar, para se acertar, e essa pessoa começa a entrar num comportamento defensivo, ao ponto de gerar briga gratuita, sabe? E não percebe, porque tá na defensiva, sabe? Então, a princípio, essa pessoa tá bem, tá? Mas, às vezes, pode tender aqui a um comportamento assim, muito na defensiva, que não é muito legal aqui, porque dificulta, né, a convivência do casal. Por isso que vocês querem melhorar essa convivência, tá bom? Tanto para quem já tá junto, para quem quer, tipo, voltar a se reconciliar. Aqui diz, portão do agora, centro energético, garganta, comunicação, Capricórnio. Aqui já dá para ver que vocês não estão muito se comunicando esse final de ano. Você procura contemplar a vida que acontece no aqui e agora? Viva o presente sem preconceitos ou julgamentos e comunique seus processos de metamorfose. Desenvolva a paciência para compreender e respeitar o tempo de estar no casulo, aqui o casulo, que faz parte do seu processo de evolução. O lado luz dessa carta fala da adaptabilidade, contemplação, presença, clareza, né? Porque aqui às vezes a gente vê que alguns setores vocês não têm clareza do que fazer no momento, mas depois as coisas começam a se encaixar, sabe? O lado sombra da carta fala sobre a inconsistência, impaciência, interromper processos, né? A gente vê assim que às vezes aqui vocês ficam muito agitados, desgastados pelos pensamentos, principalmente por preocupação em relação ao financeiro, né? E aqui, ó, por pressa, muita pressa em resolver esse financeiro aqui, às vezes o profissional ali também, né? Aqui a frase de vocês diz, eu confio no processo e me mantenho presente no aqui e agora, tá bom? Então, é aquela questão assim, por mais que de repente na visão de vocês as coisas estivessem ou estejam, digamos assim, complicadas, as coisas vão se encaixando, tá? Mas você tem que ter, tipo, fé, dar que é como o pessoal fala, né? Dar o salto de fé, né? Planejar, organizar a própria vida, tá? Fazer as coisas de forma planejada, mas não ter pressa, ter paciência, tá? Não adianta ter ansiedade que só vai te desgastar. Então, você vai vendo aqui, devagarinho você vai dando os passos, vai testando, como eu falei, os caminhos estão abertos, a tendência as coisas irem se encaixando, tá? Então não precisa ficar tão preocupados. Aqui, ó, vocês estão... Opa, caiu uma carta. Vocês estão almejando sucesso aqui no fundo do baralho, diz, ó. Nesse final de ano, muito planejamento a respeito disso. E alguns de vocês muito nostálgicos, pensando no passado. E aqui me vê que alguns pensam muito na família, né? Como estava o passado, a família no passado e como está hoje. Para alguns tem assim, o que andou desandando aqui numa questão familiar. Não é para todo mundo, mas é um recado, né, Capricórnio? Felicidades para vocês, até a próxima. Desculpa os barulhos dos vizinhos que atrapalham a leitura. Enfim, tchau.